Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, e aqui junto comigo, professor Tiago. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula em nome da Secretaria da Educação. Agora nós vamos fechar aquela duplinha da aula passada sobre suzerania e vassalagem, período do sistema feudal. Antes eu tenho dois recados bem importantes para todos vocês. Lembra daquela atividade que nós tínhamos antes, aquele link de presença que nós tínhamos antes? Pois bem, ele não tem mais. Agora, o que há é a atividade obrigatória que dá a presença para vocês. Por isso, pegar na orelha de vocês. Façam a atividade, não esqueçam, é muito importante. Outro recado, estão fazendo as atividades. Existe um grande número de alunos que fazem as atividades impressas e que assistem às aulas pela televisão. Pois bem, eu não tenho outra palavra que não seja parabéns, está estudando. Mas quem pode, quem tem condições, quem tem acesso tecnológico, venha conhecer o sistema do Aula Paraná, uma experiência pedagógica super bacana. Sem mais delongas, dobrando as mangas, apertando o cinto, segure-se na poltrona, galera do sexto ano. Vamos aí, reta final, fecharmos aí os conteúdos. Um bom estudo para todos nós. Embarque nessa. Vou apresentar para vocês os objetivos da nossa aula. Compreender a relação de suzerania e vassalagem do feudalismo. Entender a relação servil do sistema de trabalho feudal. Identificar o cristianismo como um fator de unidade cultural da Europa medieval. Muito importante essa questão da religião, do cristianismo, como unificar tantas diferenças romanas e germânicas como comentamos na aula passada. Na aula passada, inclusive, comentamos sobre exatamente essa situação. O colonato, o comitatus, o cristianismo, e falamos sobre esse sistema do feudalismo, a origem, inclusive, dessa ideia de doações que começou com Carlos Magno, lá no Império Carolíngio, e que deu a origem a uma prática que foi a estrutura social do feudalismo, que era a entrega de doações de feudos, de senhorios, chamados suzerania e vassalagem. Nessa aula vocês vão estudar melhor agora sobre o que é um feudo, afinal de contas. Chegamos na aula e começamos a aula fazendo esse estudo do senhorio, dos castelos medievais e esse juramento de fidelidade. Vocês agora são nossos historiadores ativos da aula. Me ajudem aí, galerinha. Vamos analisar com bastante calma o que parece que é uma imagem simples, né? Mas que pode nos passar muitas informações escondidas por ela. Venha lá. Você saberia dizer a que se refere essa imagem? Não sei, professor, do lado esquerdo aqui parece que está de joelhos. Bom também. Me parece, professor, que o outro está sentado ou meio que, de pé, numa posição hierárquica acima dele, né, professor? É um cara mais importante. Ok, poderíamos pensar assim. O do meio, professor, é uma criança, aqui que ele é um jovem, ele está escrevendo. Bom. Vocês viram na aula passada essa questão que do feudalismo acontecia, inclusive, essa relação de fidelidade e proteção baseada na suzerania e vassalagem. Retomando novamente, inclusive, aproveitando a própria imagem, que é uma conexão da aula passada. O suzerano era o senhor feudal, o senhor da terra, que tinha a condição de poder doar um pedaço de terra para um outro nobre, ok? Até aí? O outro nobre que recebeu, podemos imaginar aqui nessa imagem, que recebeu a terra, ele está de joelhos, está jurando fidelidade, está jurando serviço militar e conselhos ao seu suzerano, que está de pé. Esse desenho, na verdade, é uma miniatura, uma imagem de 1293, ela está exatamente representando a cerimônia chamada homenagem. Nela acontece uma doação de feudo, por exemplo, que se dá por meio de um juramento de fidelidade. O vassalo ajoelhado se faz juramento ao suzerano que ficava de pé, que ficava sentado. Ao fundo da cena, o funcionário que testemunha todo o juramento. Depois desse processo, acontecia inclusive uma espécie de um beijo do suzerano ao vassalo. E estava selado o acordo, esse juramento, de fidelidade e proteção. É exatamente ali que você entende a chamada relação pessoal, essa dependência pessoal. O vassalo que está de joelhos, jurando fidelidade ao seu suzerano, que jura proteção também, essa relação de dependência pessoal, nós comentamos nas aulas passadas que vai criar
Por exemplo, o suzerano precisando de um serviço militar. Está acontecendo uma invasão, seja de um povo viking, seja de uma expansão árabe, por exemplo. Nós vimos que depois de Maomé, os califados dominaram todo o norte da África, chegaram até a Espanha e só não foram mais para frente por a famosa Batalha de Poitiers, né, de 732. Vamos lá. Para conter essas invasões de povos estrangeiros, por exemplo, os vikings, é um exemplo, não é um único. Por exemplo, os mouros, sarracenos, povos estrangeiros árabes, e não somente, povos que inclusive se perderam pela história, povos tribais que viviam na floresta, que vivem de saques, de roubos, de ataques. Para fazer aquele ataque aos castelos, quem que faz essa proteção? Os vassalos, que tem outros nobres que estão trabalhando nos feudos dele, que vai lá para proteger o seu suzerano. Ou vice-versa, o suzerano também pode proteger o feudo dele. É essa a dependência, pessoal. E aumentar, inclusive, essa dependência, o vassalo que recebeu uma terra pode doar um outro pedaço de terra para outro nobre, um pedacinho menor, um microfeudo, e criar outras dependências de outros nobres com o suzerano, com o vassalo, que inclusive ele é vassalo, passa a ser também suzerano de outros vassalos. Olha que cadeia interessante, uma teia de aranha, né, interessante, que vai montando essa ligação, um esquema de dependência pessoal. Olha que interessante. Fechou aí? Vamos dar continuidade. O vassalo era obrigado a prestar serviço militar, ajudas financeiras no casamento da filha e no armamento do filho dele de quem? Né? Do suzerano. Comparecer ao tribunal para depor a favor dele. O suzerano era obrigado a ajudar o vassalo militarmente, quando solicitado. O suzerano, o que doa a terra. Comparecer ao tribunal em defesa dele. Na Europa medieval, cada senhor era a autoridade máxima em seus domínios, pois era ele que julgava as pessoas, aplicava penas, cobrava impostos, cunhava sua própria moeda. Inclusive, claro que cometiam alguns determinados excessos. Tem uma, inclusive, muito famosa do século IX, do século XIII, está relacionado, inclusive, a um período de independência da Escócia. Um senhor feudal inventou a história de que toda a noite nupcial dos camponeses, no caso a camponesa, teria que primeiramente passar uma noite com ele, para depois ir com seu marido camponês. Claro que isso não vai dar certo, né? Exatamente. Acabou se transformando numa espécie de uma revolta, que se desenvolveu maior essa revolta, até acabar criando um processo de batalhas, de lutas, de revoltas na Escócia que culmina com a independência da região da Escócia com a Inglaterra. Olha que interessante dessa questão. Mas aonde eu quero chegar? Que o senhor feudal realmente ele tem o poder total, máximo, dentro do seu feudo. Por isso que na aula passada comentamos sobre a descentralização política. Lá ele cria leis, ele desenvolve, ele muda a lei, ele que aplica as leis, ele que inclusive julga as leis dentro do seu feudo. Então fica bem claro esse poder político centralizado nele, mas descentralizado dentro dos feudos. Aqui um ritual de homenagem, um vassalo de joelhos, né, frente ao seu suzerano, semelhante àquela imagem miniatura que nós colocamos no início da nossa aula. Agora com vocês um ritual chamado homenagem, acabei de explicar, hein, a função do suzerano e do vassalo. É com vocês, galerinha, caprichem aí, daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos juntos.
Voltei, galerinha. Vamos corrigir juntos essa. A homenagem era o ritual que legitimava a relação de fidelidade e proteção entre os nobres. O suzerano é quem doava a terra, também chamado de senhorio, o feudo. Já o vassalo a recebia em troca de seu juramento de fidelidade. Porém, também deveria prestar serviços militares de proteção ao seu suzerano, sempre que ocorresse a necessidade. Bom, agora vamos então entender o famoso feudo, né? Professor, mas por que você está chamando ele de senhorio? Também é um dos termos utilizados para explicar esse complexo. É um complexo, não é um castelo, não é só o feudo. Às vezes aparece, mas professor, eu assisti um filme lá que falava que o feudo era o castelo. Não, mas é questão de interpretação de cinema. Mas na história, o feudo ou o senhorio é a mesma coisa, é todo o espaço que envolve o castelo. Eu sei que eu já usei essa imagem, mas é propositalmente, porque eu prometi que nós íamos destrinchá-la melhor. É várias áreas de cultivo, não é uma só, ok? Eu já vou na próxima, nós vamos comentar sobre ela. É a área de criação de animais, inclusive. É onde os camponeses vivem, é a aldeia. Dentro desse complexo chamado senhorio ou feudo, temos também, inclusive, a representação da igreja, do cristianismo, né? Representado materialmente na igreja. A igreja está dentro do feudo. Tem também a capelinha, né? Tem o principal alimento do período feudal era o pão, um dos alimentos principais, né, dos medievais, da Europa medieval. Tem um moinho, tem que ter um moinho. Da onde que vai moer o trigo para fazer o pão? Tem que ter um moinho de pedra também, ou roda d'água, também era uma das tecnologias utilizadas no período medieval, no período feudal. Tem o local da aldeia, né, onde os camponeses vivem, e tem também, além do castelo, que é a principal representação do poder do senhor feudal, dos nobres, é o local onde ele sela os acordos de suzerania, de vassalagem, tem também uma espécie de uma floresta, né, onde acontece, não é terra de ninguém. É mais ou menos que nem a do Robin Hood? Também não, mas é mais ou menos uma espécie de uma terra comum. O termo, inclusive, é terra comunal. Comunal de comum de uso de ambos, onde havia pomares, né, para você fazer a coleta de frutas, onde também acontecia ali a criação de animais, né, de caça, também viviam da caça, ainda vivem da caça, também nesse período medieval, ok? Esse local, toda essa complexa estrutura que nós chamamos de senhorio, acontecem de que maneira? Através, o senhorio era muitas vezes doado através de uma forma de um benefício. Tornou-se hábito chamá-lo de feudo. As principais características do feudalismo eram relação baseada na dependência e na fidelidade, já comentamos sobre isso, suzerania e vassalagem. O poder político está totalmente descentralizado. O rei, professor? Sim, tem o rei em tal lugar, tem o rei que era de uma outra região, mas ele também é um senhor feudal, que tem poderes apenas dentro do seu feudo. O outro senhor feudal, o outro senhor dono de terra, um outro nobre que está ali do lado dele, tem tantos poderes quanto ele, dentro do feudo dele. Cada um manda em seu feudo. Predomina o cristianismo como a religião principal dessa Europa medieval, produção econômica voltada para a subsistência. Isso é muito importante entender. O que é subsistência, galera, no sexto ano? Não sei, subsistência tem poderes? Não tem nada a ver. Subsistência é que se planta tudo o que precisa para o seu alimento, ou quase tudo, de acordo com os historiadores. Pouco tipo de comércio se desenvolveu nesse período. Havia, sim, pontos comerciais importantíssimos, como os de Colônia, na Alemanha, Flandres, Frankfurt, são regiões de feiras comerciais importantíssimas no período medieval. No período feudal, inclusive, também. Mas, em geral, o feudo plantava, desenvolvia, tinha a sua metalurgia, tinha tudo o que necessitava, quanto menos precisar sair dessas regiões. Fala-se, né, principalmente os historiadores mais tradicionais, que muitas cidades praticamente se desapareceram,
que estradas, aquelas estradas maravilhosas romanas que nós falávamos, inclusive nas aulas lá do Império Romano, que aquilo praticamente se acabou, se perdeu na história o uso dessas estradas por causa que não tinha esse contato comercial entre as regiões, e alguns historiadores que se especializaram nesse período medieval, como Duby, por exemplo, fala-se que normalmente, em geral, um homem medieval, né, uma mulher, um ser humano, né, que viveu nesse período, normalmente não conseguia conhecer mais do que um raio de 50 quilômetros ao seu redor. Pouco, muito pouco. Imagina, 50 quilômetros ao seu redor, ele não conseguia conhecer mais do que isso. Geralmente ele vivia na região que ele nasceu. E ali ele crescia e ali ele morria. Em geral, claro que tem as exceções, claro que vai acontecer as cruzadas, que vocês vão ver com o professor Roberto nas próximas aulas, mas em geral, o comum, ou principalmente o camponês, o servo da gleba, né, que está preso ali na terra, está conectado com essa terra, normalmente ele não conhecia uma região acima de 50 quilômetros, um raio de 50 quilômetros é muito pouco. E aí? Bom, agora, como que nós dividimos esse complexo? Tinha o manso senhorial, que era uma terra de produção exclusiva do senhor feudal. O camponês, além dele estar preso à terra, o servo, né, além dele ter que trabalhar e pagar pelo uso dos instrumentos, vocês vão ver nas próximas aulas, não percam, sobre as obrigações dos camponeses e tudo mais, ele tinha que trabalhar também nas terras que era só do senhor feudal, pela produção dele, tipo 3 dias durante 7 dias da semana, um exemplo, falando assim, tá? Só para a gente entender. A produção do senhorial era só do senhor feudal. A produção do manso servil eram as terras que os camponeses trabalhavam. Mas dessa terra manso servil, eles têm que pagar também pelo uso dela, né, para sobreviver e cumprir as obrigações com o seu senhor. Dali que eles tiram. E tinham as terras comunais, que o professor Roberto explicou, as florestas, as pastagens também. Aqui, novamente, um exemplo. O símbolo, né, principal do poder político, o castelo medieval. A igreja, olha a capelinha. Vamos imaginar, inclusive a professora que desenhou aqui colocou, ó, terras comunais, aqui nessa região aqui da floresta, aqui atrás. Olha que bacana. O castelo, a casa senhorial, campo não aproveitado, espero que de tempo nós trabalharmos as tecnologias assim do feudalismo, é bem bacana, poxa vida, uma parte que me chama a atenção, né, que são o sistema trienal do uso da terra, sempre ficava uma terra não aproveitada, que era para descansar. O manso senhorial, aqui é a terra que é tudo 100% produtivo para o senhor feudal, mas é o senhor feudal que planta? Não, né? São os camponeses, que tinham que obrigatoriamente trabalhar alguns dias da semana. E tem o manso servil, aí sim, né, que é uma produção dos camponeses, mas eles têm que pagar pelo uso do forno, pelo uso das ferramentas, pelo uso do celeiro, pelo uso do moinho, né, tinha que pagar uma espécie das várias obrigações através da colheita da sua terra do manso servil. Aí você tem o pasto, as aldeias, ó desenhadinha aqui as aldeias, era desse tamanho? Não, aldeias grandes até algumas, né? Mas esse aqui é uma representação, beleza, galerinha? O senhorio produzia quase tudo que os seus habitantes necessitavam, por isso que a gente fala que ela é subsistente ou autossuficiente, uma economia voltada para a sua subsistência, ok? Aqui um desenho de uma oficina de metalurgia medieval, é uma representação, né, que representa um metalúrgico medieval, fazendo armaduras, tudo que um feudo precisa, inclusive ferramentas, enxada, foice, martelo, claro, tudo que precisa no feudo tem que ter o metalúrgico também. Castelo de pedra, aí vem o símbolo principal. No início, como o Sr. Roberto explicou, não eram de pedras, eles eram de madeira. Sempre tem aquele chamado fosso, né? Porque se precisar numa situação de segurança, de emergência, todos entram dentro do castelo, uma situação de invasão, de um ataque de um povo que está ali atacando, por exemplo, soldados estrangeiros, né, que estão ali atacando. E o fosso é a gente sempre vê em desenhos, né, que são aqueles jacarés, claro que não tem jacaré, alguns poderiam até ter, não estou dizendo que não tenha, mas em geral é uma espécie de um rio cercando o castelo, e por isso aquela famosa ponte, né, a famosa ponte do feudo, que ela está fechada, e quando fecha, o fosso ajuda na proteção, né, os arqueiros em cima,
por isso aquelas torres, né, para se proteger. Por que tem aqueles baluartes ali em cima? Você joga o arqueiro, se você também pode se proteger também contra um ataque também dos outros soldados que estão tentando invadir, também, dos outros guerreiros. E aí, essa fotografia, é uma fotografia atual da cidade de Molina de Aragão, e eu fui pesquisar a história desse castelo, é um castelo, né, no ápice do feudalismo, construído no século X. Ele tem todas as características feudais que nós podemos imaginar. É uma cidade bem pequenininha, tem mais de 3 mil habitantes. Hoje, imagina, interessante, né? Ela tem todo o castelo, as muralhas, está numa situação alta, foi construída no século X por causa das invasões dos povos árabes na região da Espanha. Olha que interessante, dos sarracenos e dos mouros. E ela está numa localidade mais alta para dificultar a invasão desses povos árabes. E por isso que ela foi construída. Aqui um exemplo claro de como que era o sistema feudal. É com vocês, qual o nome dado ao ritual bem no início da nossa aula, onde o vassalo ajoelhado apresentava seu juramento de fidelidade ao suzerano? A. Feudalismo. B. Homenagem. C. Colonato. D. Senhorio. Essa está difícil, essa eu concordo. Letra A, B, C ou D, galerinha? Muito bem, a letra B, homenagem. Fechamos aí, próxima aula, Sociedade Feudal. Vamos comentar sobre clero e nobreza. Não percam, próximas aulas, só agradecimentos, galerinha aí do Paranazão todo. Um abração a todos vocês. Como sempre, foco nos estudos, força, fé no coração. Até a próxima, valeu!